a Isa. Eles foram nossas ovelhas há 7 anos, quase. 13? Não, gata. Gente, eu tenho esse tempo todo de pastoreio. Sangue de Jesus tem poder. E eles estão aqui em Portugal há 4 anos. E vieram hoje aqui me ver, dar um abraço. E, gente, que lindo ver vocês. Obrigada. Obrigada. Meu coração ficou quentinho. Obrigada de verdade. 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler a palavra do Senhor aqui. E vamos falar sobre renovo. Vocês cantaram aí, renovo, o que eu quero é renovo, né? E nós vamos conversar sobre isso à luz desse texto. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E ali estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. E a outra a irritava, por isso Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você pode orar comigo? Senhor, nós te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor nesse lugar. Senhor, que alegria poder contemplar a tua presença, a manifestação dela. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, e nessa hora em que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração é que o teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco nesse culto. Quanto a mim, Deus, eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Querido, eu quero conversar com você nessa noite sobre sonhos. Certamente, se você está aqui hoje, viva, você já sonhou um sonho. Quem sabe você tem uma coleção deles. Aqueles que foram realizados, aqueles que foram abortados no meio do caminho, aqueles que você ainda espera que se realizem.
Dentro da psicologia, dentro das ciências humanas, a gente diz que quem deixa de sonhar começa a morrer. Uma das coisas que nos revela o coração e a alma do indivíduo é a capacidade dele de acreditar no futuro, de fazer planos quanto ao futuro, de se organizar para o futuro, de idealizar o futuro. Quando alguém perde essa capacidade, a gente começa a falar de doença emocional. Há um tempo, um homem chamado Edward Lee Hillary sonhou um sonho. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, e Hillary tinha um sonho de escalar o Monte Everest. E depois de muito treino, de muita tentativa, ele fracassa nessa missão. E ele fica muito chateado. Um tempo depois, ele esteve em Londres, na Inglaterra, para dar uma palestra. E aquelas pessoas colocaram atrás do lugar onde Hillary ia falar, a foto do Monte Everest. De propósito. E eu não sei se você já experimentou a sensação de ter que ficar cara a cara com o fracasso que você teve. Hillary ficou chateado. Quando ele chegou e viu aquela foto não remetia a ele coisas boas. Então ele para diante da foto, dá uma olhada, fica em dúvida se entra ou não. Mas ele para diante da foto e diz: Monte do Everest, eu ainda vou te vencer. Você não pode ser maior do que você já é. Já eu estou em constante crescimento. 4 meses depois, e de um pouco de treino a mais, Hillary entra para a história como o primeiro homem do mundo a chegar no pico do Everest. E ele nos ensina uma lição. A gente não deve desistir de sonhar. O texto que a gente leu fala de uma mulher que teve um sonho legítimo. O sonho de Ana era ser mãe. Eu falo que era legítimo, querido, porque talvez você não se lembre, mas a mulher na cultura judaico-cristã, ela não tinha valor. Não é que Deus determina assim, não. Deus faz papéis distintos, valores iguais, desde a criação. Mas, como tudo aquilo que foi deformado pós-queda, o papel da mulher não ficou para trás. A mulher não tinha valor. O valor da mulher estava diretamente associado à sua capacidade de gerar filhos. Então, uma mulher que não podia ter filhos, ela não era valorizada. Era como se a bênção de Deus não tivesse chegado naquela casa. Isso era tão sério que o homem que se casava com uma mulher que não podia gerar, ele podia contrair novas núpcias, que foi exatamente o caso de Eucana. Eucana se casa com Ana, Ana é estéril, e ele então se casa com Penina, que podia dar a ele filhos. Nesse tempo, era extremamente delicado o papel da mulher. Até porque, mesmo quando ela tinha filhos, ela só tinha valor porque os filhos seriam geradores de renda. Se eles fossem homens, eles iam aprender o ofício dos pais no campo. E se elas fossem meninas, elas iam ser bem criadas para depois serem trocadas por um bom dote. Ou seja, o cenário social no qual Ana estava inserido era complexo. E Ana tinha o sonho de ser mãe. Era um sonho legítimo. Não era um sonho material, não era um sonho desses que às vezes a gente acha supérfluo. Nada contra sonhar isso, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que o sonho de Ana era algo legítimo. Era algo que provava da bênção de Deus naquele povo, para aquela geração, para aquele tempo. E não ter filhos colocava Ana numa subcondição, uma condição muito difícil enquanto mulher. Mas a gente enxerga na história de Ana como é que Deus foi tratando com Ana até que o sonho dela fosse realizado. A gente vai entender, e é isso que eu quero te convidar a aprender. Por que às vezes Deus adia os nossos sonhos? Se você está aqui nessa noite e está tendo sonhos adiados, esse congresso é para você. Poucas pessoas precisam tanto de renovo quanto aquelas que estão tendo seus sonhos adiados, quanto aquelas que olham para o futuro e não enxergam margem de esperança. Apesar de que a gente não pode se esquecer que a nossa esperança não está em coisas. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Cristo Jesus. Nós não vivemos de expectativas. Amém, querido? Expectativas são humanas. Elas estão condicionadas àquilo que é falho. Circunstâncias, pessoas, sistemas. Esperança não. Esperança é eterna. Quem tem esperança naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Mas o meu objetivo é que você e eu possamos aprender, para sairmos aqui de verdade renovadas. Por que é que às vezes Deus adia os nossos sonhos? Por que é que às vezes aquilo que a gente tem de legítimo, aquilo pelo que a nossa alma anseia tanto, parece demorar tanto? A história de Ana nos ensina algumas lições muito preciosas. E a primeira delas
é que às vezes Deus adia o meu e o seu sonho, meu irmão, até que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Você pode dizer isso comigo? O Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Sabe, querido, Deus é melhor do que a sua bênção. O provedor é melhor do que a provisão. O doador é melhor do que a doação. A minha e a sua maior necessidade não é da bênção de Deus, mas é do Deus da bênção. Sem a bênção que você e eu almejamos, a gente vive. Sem Deus, não dá. Sem a provisão, a gente sobrevive. Sem o provedor, é impossível. Deus queria que Ana entendesse que a maior necessidade dela não era de um filho, mas era dele mesmo. E sabe qual é a nossa dificuldade nesse sistema que a gente vive? Nós vivemos num tempo histórico chamado pós-modernidade. A pós-modernidade passou a valer em termos históricos a partir de 1989, quando cai aqui na Alemanha o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ela significa uma ausência de ideologias. O mundo perde a direção, ele não sabe mais para onde vai. É por isso que nós somos chamados de geração shopping center, que é a geração da futilidade. Os sociólogos estão migrando a ideia de pós-modernidade para a geração líquida, que dá a ideia de uma geração que não constrói nada sólido, que não pensa em nada que vai permanecer, que vai viver das histórias dos antepassados. Mas a pior coisa sobre isso é que essa tal pós-modernidade, ela é firmada num tripé muito perigoso. O primeiro ponto desse tripé é a pluralização. O que significa isso, meu irmão? A pluralização é um tempo histórico, é uma característica desse tempo histórico que a gente vive, que fala de uma ausência de absolutos. Você já parou para pensar que tudo na nossa geração é relativo? Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do que eu acho, do que eu penso, da forma como eu sou criado. Eu quero te lembrar que no meio de uma sociedade pluralizada, nós servimos a um Deus de absolutos. Ei, querido, nosso Deus não é plural. Ele é absoluto. Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho e não um deles. Eu sou a verdade, não uma possibilidade delas. Eu sou a vida e não uma das possibilidades de vida. A segunda característica da pós-modernidade que você precisa conhecer é o individualismo, a individualização. A pós-modernidade, ela tem trazido características de um movimento antigo chamado iluminismo. E o iluminismo, ele colocava o homem no centro de todas as coisas. A pós-modernidade tenta fazer isso comigo, com você, fazendo a gente achar que a gente se basta, que a gente é bom o suficiente, que tudo é sobre mim, eu quero, eu posso, eu tenho. Isso tem chegado na família, chegado no casamento. É por isso que a gente vive numa sociedade de solidão acompanhada. A gente tem companhia, mas a gente sente sozinho, porque esse sistema de individualização alcança o nosso coração. E aí eu também preciso te lembrar que no meio de um processo de individualização pós-moderna, o nosso Deus nos fez seres de relacionamentos. Deus, quem olha lá no Éden e vê Adão e fala: não é bom que o homem esteja sozinho. E ele então toma a iniciativa de criar Eva. A Bíblia vai dizer que o Senhor ordena a bênção e a vida no ajuntamento solene, na comunhão dos irmãos. A oração que Jesus nos ensinou foi para que nós orássemos: Pai Nosso. Ele nos ensinou a pedir pelo pão nosso. Nenhum de nós olha: Pai meu que estás nos céus, né? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Então, no meio de uma sociedade individualizada, nós servimos a um Deus de relacionamentos. E a terceira característica pós-moderna, e essa que eu mais queria que você entendesse, para que você compreendesse a importância de dar atenção para a ideia de que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus, é que a terceira característica pós-moderna que fecha o tripé é a secularização. Sabe o que é isso? É Deus restrito ao ambiente sagrado. A ideia é que eu venho aqui, adoro a Deus, choro, falo em línguas, canto no mistério, mas quando eu vou porta fora, eu vivo a minha vida do jeito que eu acho que eu devo. Isso é secularização. Deus está restrito aos recintos sagrados. E a gente não entende que a nossa segunda-feira amanhã precisa ser tão cultica quanto o culto de domingo no congresso. Porque a secularização nos faz acreditar que dá para viver essas coisas bizarras que a gente vê acontecendo, principalmente hoje na internet. A irmã vai para lá, cultua a Deus, vem aqui, adora no microfone e posta uma foto de biquíni fio dental e escreve hashtag Deus no comando, né? Isso é secularismo, querido.
é que faz dar a entender que isso é possível, que isso dá certo. É o secularismo que faz isso. Eu compartilhei no congresso de mulheres que a gente estava, quando eu falava às pastoras, que Goiânia, não diferente do mundo, tem recebido muitos muçulmanos. E eu estou fazendo amizade com uma moça muçulmana. E um dia a gente foi conversar sobre religião. E ela virou para mim e falou: Sara, sabe qual é a diferença da minha religião para a sua? De nós muçulmanos para vocês crentes? Eu falei: não. E ela falou: é o seguinte, nós muçulmanos, tudo na nossa vida gira em torno de Alá. A gente nasce por Alá, a gente morre por Alá, a gente tem filhos por Alá, a gente se casa por Alá, a gente trabalha por Alá, a gente faz tudo por Alá. Vocês não. Vocês adoram o Deus de vocês dentro das igrejas, mas na vida de vocês, vocês não fazem nada que Ele manda. Ah, querido, como eu queria falar que era mentira o que ela estava dizendo. Mas se nós olharmos para nós mulheres, só para você ter uma ideia, uma muçulmana tem uma média de 9 a 12 filhos por família, porque ela entende que a melhor forma de perpetuar a religião dela é criando muçulmaninhos. Por que o ministério infantil da igreja é tão importante? Porque eles não são a geração futura não, meu irmão, eles são a geração presente. E aí vem a crente, tem um filho, quiçá. Ah, não, difícil demais ter filho. Nossa, pastor, a vida muda tanto, você não sabe. Tão complicado ter filho. Ei, querido, aquele povo serve a um Deus falso. E você e eu que servimos a um Deus vivo. Às vezes não entendemos que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. A pós-modernidade, ela quer nos distrair com a pluralização, com a individualização e com a secularização, para que a gente queira somente a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Às vezes Deus adia os nossos sonhos, até que a gente entenda que Ele é melhor do que as suas bênçãos, que o doador é melhor que a doação, que o provedor é mais necessário que a provisão. Deus não queria que Ana achasse que a maior necessidade dela era um filho. Deus queria que Ana entendesse que a maior necessidade dela era dele mesmo. Segunda coisa que eu aprendo com Ana e que eu quero que você entenda, de por que às vezes Deus adia os nossos sonhos, é porque Ele quer que a gente entenda que tudo que a gente tem vem dEle e deve ser devolvido a Ele. Você pode dizer isso comigo? Tudo é de Deus e volta para Ele. Você entende que o texto vai dizer que todos os anos Eucana pegava sua família e ia sacrificar no santuário de Deus em Siló. Mas nesse ano houve algo diferente. Ana votou um voto. E ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, meu Deus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, dela te lembrares e lhe deres um filho varão, eu vou entregar ele aqui na sua casa, sobre a cabeça dele não vai passar navalha, e ele vai ser consagrado ao Senhor. Querido, o nome Samuel significa recebido de Deus. O sufixo El é Deus. O que a gente entende aqui é que se Ana não tivesse esse entendimento de que tudo vinha de Deus e devia ser devolvido a Ele, ela teria transformado Samuel num ídolo. Você e eu conhecemos pessoas que clamaram por bênçãos muito tempo, e quando as bênçãos vieram, essas pessoas se esqueceram de Deus. Elas se afastaram dele. Elas foram para longe da realidade, daquilo que o próprio Deus tinha feito. Elas simplesmente estavam confortáveis. Eu tenho aquilo que eu gostaria. Ana teria feito de Samuel um ídolo. É por isso que você e eu, que estamos tendo sonhos adiados, a gente tem isso acontecendo na nossa vida, até que a gente entenda que tudo que somos e temos vem dele e deve ser devolvido a ele. Sabe o que eu quero que você entenda? Enquanto você achar que é pela sua força, pela sua boa gestão, pela sua competência, pela sua boa oratória, pelos talentos que você possui, os seus sonhos serão adiados. Ei, querido, Jesus disse um absoluto que a gente nunca deve se esquecer: sem mim, nada podeis fazer. Tudo que fazemos é pela graça, é pelo favor imerecido. É por aquilo que Deus faz, mesmo quando a gente não merece. Só é graça quando quem dá é 100% bom e quando quem recebe não merece nada. Tudo que temos, tudo que somos, a roupa que você veste, o ar que você respira, a comida que você come, o carro que você anda, ou o metrô, a igreja que você tem, tudo é pela graça. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Deus realiza o sonho de Ana e entende que ela está preparada para receber o sonho dela, quando ela compreende que tudo que ela tem e vem de Deus e deve ser devolvido a Ele. Ei, meu irmão, você tem sempre a ação de consagrar tudo que você tem e ao Senhor. Tudo que você tem e estão à disposição dEle. São para Ele usar, são para a glória dEle. Às vezes Deus adia os nossos sonhos até que a gente entenda que tudo vem dEle e tudo deve ser devolvido a Ele. Foi por essa razão que Davi venceu Golias. Uma batalha improvável. Davi chega diante de Golias e fala: Golias, sabe por que eu vou te vencer? Porque você vem contra mim com escudo, com arma, com lança. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel vai te entregar nas minhas mãos, Golias. E sabe o que vai acontecer? Todos saberão no arraial de Israel que há um Deus neste lugar. Davi sabia que a vitória vinha de Deus e a glória também era dele. Ei, querido, às vezes os nossos sonhos são adiados até que a gente entenda que a glória é de Deus. Deus não divide a glória dele. Enquanto tem a nossa competência, enquanto tem a nossa articulação, enquanto a gente acha que é porque a gente merece, o Senhor adia os nossos sonhos. Porque aquilo que Deus nos faz, querido, não é por causa dos nossos méritos, é apesar dos nossos deméritos. Deus queria que Ana entendesse que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Deus queria que Ana entendesse que tudo vinha dele e era devolvido a ele. Terceira coisa que Deus queria que Ana entendesse, e é por isso que ela tinha o seu sonho adiado. Deus queria que ela entendesse que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Você pode dizer isso comigo? O plano de Deus é maior e melhor do que o meu. Ei, meu irmão, o sonho de Ana era só ser mãe. Mas o plano de Deus é que ela fosse mãe do maior juiz, do maior profeta da história de Israel. O sonho de José era só sair da prisão. Mas o plano de Deus é que ele subisse a rampa para ser governador do Egito. O plano de Esther era só sobreviver. Mas o plano de Deus é que ela fosse rainha e tivesse influência no cenário político daquele tempo. Sabe, meu irmão, o plano de Deus é maior e melhor do que o nosso. E veja bem, eu não falei um sonho de Deus, porque Deus não sonha. Ai, pastor, eu já cantei tanto que eu quero viver o sonho de Deus. Isso é o que a gente chama de licença poética. A gente pode até cantar, a música pode falar, mas Deus não sonha. Você entende que sonhar é uma característica totalmente humana. Quem sonha não sabe se vai realizar. Não existe hipótese de Deus planejar algo e isso não se realizar. Porque aquilo que Deus fala e a realidade são a mesma coisa. Deus não tem sonho, Deus tem planos. Deus não tem sonhos, Ele tem projetos. Uma pessoa para sonhar tem que estar dormindo. E a Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. E essa é a razão pela qual você pode dormir. Se você não tem dormido bem, se lembre disso. A razão pela qual você pode dormir tranquilo é porque o Deus que te guarda não dorme. Ele está de vigília. O plano de Deus é maior e melhor. Quem sabe você está tendo o seu sonho adiado porque Deus enxerga macro, enquanto nós enxergamos micro. Nós só enxergamos a visão extremamente limitada, condicionada à nossa realidade local, aquilo que os nossos olhos enxergam, aquilo que a nossa mente limitada consegue planejar. Deus não. Aquilo que Ele faz é maior. O plano que Ele tem é melhor. Ele nos ensinou a orar, o próprio Cristo nos ensinou a orar: todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra. Ele não disse que todo o que pede, recebe o que pede. Ele disse que todo o que pede, recebe. Ele, como um bom pai, não nos deixa sem resposta. Mas a maioria das vezes, ou em absolutamente todas as vezes, Ele vai nos dar aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E às vezes o que nós precisamos é diferente daquilo que queremos. A razão pela qual Deus adia os nossos sonhos é para que a gente entenda que o plano dele é maior e é melhor do que o nosso. Ah, querido, eu não sei qual é o plano, qual é o sonho do seu coração. Aquilo pelo que você tem clamado por renovo. Quem sabe algo que você já deixou para trás, que você nem acredita mais. Mas como é lindo servir a um Deus cuja palavra é tão pedagógica. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras doutrinas e religiões.
Hoje a gente está celebrando a Páscoa. E Páscoa fala de renovo, de novo calendário, de nova vida. Êxodo 12, onde a gente tem o texto que nos conta sobre a Páscoa, começa no versículo 2 falando disso. Que aquele momento seria marcado como um novo mês, como um novo tempo na vida do povo de Deus, que tinha sofrido tanto no Egito. E Deus fala, agora tudo muda, depois da morte dos primogênitos. Agora vocês vão sair do Egito e vocês vão para uma terra que eu vou mostrar para vocês, que se chama Canaã. O que eu estou te contando é que o plano de Deus é sempre maiúsculo ao meu e ao seu respeito. E às vezes aquilo que você espera tanto está sendo tão adiado, porque Deus está trabalhando. Porque Ele está em prol de executar o plano dele, que é maior e que é melhor. Mas tem um quarto motivo pelo qual às vezes Deus adia os nossos sonhos. Eu te disse que Ele adia para que a gente entenda que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Ele adia para que a gente entenda que tudo que a gente quer é e tem, vem dEle e deve ser devolvido a Ele. Ele adia para que a gente entenda que o plano dEle é maior e melhor. E às vezes Deus adia os nossos sonhos, porque Ele é Deus. Você pode dizer isso comigo? Deus é Deus. Sabe, meu irmão, a razão da esterilidade de Ana não era pecado incubado, não era demônio escondido, não era algo secreto. O texto que nós lemos por 2 vezes faz questão de mencionar que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. A razão pela qual Ana era estéril era por causa da vontade de Deus. Sabe, meu irmão, você já deve ter vivido cenários, visto circunstâncias para as quais você não tinha resposta. Ontem eu estava aqui, eu recebi uma mensagem de uma ovelhinha minha lá em Goiânia. E a mensagem dela cortou meu coração. Ela dizia assim na mensagem: por que Deus quer que eu seja tão triste? Por que Deus permite tantas coisas ruins na minha vida? Por que tudo que eu faço dá errado? E ela tinha tantos porquês, tantos porquês. E eu falei para ela exatamente o contrário. Ei, querida, eu talvez não tenha todas as respostas que você deseja, mas uma coisa eu posso te garantir: isso que você acredita que é Deus que está fazendo, não procede dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que nós, na vida adulta, tomamos algumas coisas que chamam decisões. E essas decisões, às vezes, nos levam para longe da vontade de Deus. Sabe, meu irmão, Ana, eu fico conjecturando na minha mente que Ana devia andar com um monte de exames debaixo do braço, declarando a sua esterilidade. Ainda hoje a esterilidade é uma incógnita para a medicina moderna. A gente está falando de quase 4.000 anos depois de Ana, imagina nesse tempo. Mas Ana tinha uma convicção: se Deus quisesse, ela podia ser mãe. Lembra quando aquele leproso chega diante do Senhor e fala: se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E ele escuta de Jesus assim: quero, fica limpo. Tudo o que precisa para você e eu realizarmos o nosso sonho é que Deus declare: quero. Só que às vezes os nossos sonhos estão sendo adiados, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não nos deve explicações, Ele não tem que nos contar porque Ele faz, como faz, quando faz. Sabe, a Covid-19, ela escancara diante de nós as fragilidades humanas. Eu não sei se você já pensou nisso, mas como você e eu somos frágeis. A Covid veio para mostrar que a ciência não tem todas as respostas, que a medicina não sabe de tudo, que o dinheiro não resolve todas as questões. Sabe, a Covid veio para escancarar que os poderes públicos batem cabeça. Como eu falei aqui para o nosso pastor Alessandro, lá em Goiás nós tivemos muitas perdas. A nossa igreja em Madureira perdeu muitos membros e pastores. Teve dia que na nossa igreja morreram 7 pessoas no mesmo dia. Sabe quando você não quer nem entrar no grupo da igreja para não ver? Nós vivemos tempos terríveis. Mas o que me impressionava é que teve gente que ia para a UTI, a pessoa quase morria, ficava aquela coisa, e a igreja clamava, a igreja jejuava e Deus livrou. Mas existiam pessoas que a gente fez o mesmo clamor, na mesma proporção, orou do mesmo tanto, fez relógio de oração e Deus chamou. Porque a voz de quem chama é sempre mais forte do que a voz de quem clama. Ei, querida, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não nos deve explicações, Ele faz como quer, se quer, quando quer. E às vezes Ele adia os nossos sonhos, porque Ele é Deus.
Mas depois de entender isso, os motivos pelos quais Deus adia os nossos sonhos, eu quero que você venha comigo entendendo que existem ainda assassinos de sonhos. Sabe aquelas pessoas que não têm prazer em ver sonho realizado? Aquelas pessoas que parecem atrapalhar o nosso percurso até a chegada do sonho? Na vida de Ana foram pelo menos 3 pessoas. O primeiro assassino de sonho na vida de Ana foi Penina. Fala comigo, Penina. A Bíblia vai dizer que a rival de Ana a provocava insistentemente. Esse texto no hebraico, a palavra insistentemente traduzida do hebraico, dá a ideia de sem parar, sem trégua, sem aliviar, o tempo todo, em todo momento. Eu não sei se você, mulher, consegue imaginar você nessa situação. Porque às vezes só a gente, o nosso marido em casa já não é tão fácil, né? Imagina a gente, o nosso marido e mais uma mulher. Mas não é só uma mulher comum. É uma mulher que pode dar a ele aquilo que a gente não pode. E que por causa disso nos irrita. Por causa disso nos constrange. Por causa disso nos humilha. Você entende que Penina não era uma mulher de Deus? Porque mulheres de Deus não irritam umas às outras. Mulheres de Deus são bálsamo na vida umas das outras. Mulheres de Deus buscam aliadas e não concorrentes. Penina não era uma mulher de Deus. Penina não usava os seus lábios para aquilo que edificava, mas para destruição. Ei, minha irmã, como mulher, nós precisamos entender algo e isso é urgente. Falar em línguas é um dom, e é bom que você o tenha. Mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Sabe, não adianta muito se você fala em 300 idiomas de mistério diferente, mas não sabe segurar a língua. Ai, pastor, é que eu sou muito sincera. Eu tenho medo de gente sincera, gente. Porque atrás de uma máscara de sinceridade, no fundo, a gente é cruel. Se todo mundo sair por aí falando tudo que pensa, a gente estoura a Terceira Guerra Mundial, antes da Rússia decidir fazer isso. Porque, às vezes, a maior prova de amor é você resguardar. Até porque você também não suporta ouvir tudo, não é? A gente não suporta ouvir, a gente fica machucado, sofrido, é bullying. A gente vai para a internet desabafar. Mulheres de Deus não irritam umas às outras. Penina era uma assassina de sonhos. Ana poderia ter desistido de ser mãe, só pela convivência com essa mulher que estava ali sempre a provocando, sempre tratando muito mal dela. Nós precisamos ter cuidado com os assassinos de sonho, para que a gente não permita que ninguém roube os nossos sonhos. Mas Ana teve um segundo assassino de sonho na sua vida, que foi o próprio sacerdote Eli. Isso mesmo, o sonho de Ana quase foi morto dentro da igreja. Pensa comigo o contexto. Ana chega no santuário, na igreja. E ela estava tão angustiada, tão aflita, que a Bíblia diz que não saía som da sua boca. Ela só mexia os lábios. E aí o pastor, ao invés de chegar, Eli, né? E falar, Ana, posso te ajudar? Quer uma oração? No que nós podemos te servir, não? O texto vai dizer que ele chega diante de Ana e fala, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Talvez se você e eu fôssemos Ana ouvindo isso, nosso pastor, a gente pedia a carta de transferência na hora, né? Falava, partiu daqui, como assim? Meu pastor não pergunta se está tudo bem, não pergunta se eu quero uma oração, não pergunta, mas me julga. Mas Ana era uma mulher curada, amém, querido? E ela se explica. Ela fala, não, meu Senhor, eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Mas o que eu quero que você entenda? Às vezes, os assassinos de sonho podem estar dentro da igreja. Eu dizia para alguém ontem que reclamava da sua igreja aqui comigo. Eu dizia para essa pessoa, meu irmão, a igreja é perfeita, até o dia que você chega nela. O problema da igreja somos você e eu. A igreja é feita de gente. Gente que vem de família imperfeita, gente que não teve uma criação perfeita, gente que não é perfeita. Mas não se esqueça do que eu vou te dizer agora. Lembra da Arca de Noé? A arca não devia ser um lugar fácil. Para começar, era um reality show que estava convivendo ali Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então estavam ali 8 pessoas durante 1000 dias. Não devia ser fácil a conversa, o diálogo. Para piorar um pouquinho mais, tinha um casal de cada bicho. Era cachorro latino, gato miando, passarinho piano, enfim,
cavalo relinchando, vaca mugindo. Você consegue ver isso na sua mente? Mas é sem descanso, é 24 horas, é 1000 dias seguidos, comendo, fazendo as necessidades, naquele ambiente. O cheiro da arca não devia ser muito bom. O ruído que se ouvia de lá também não devia agradar muito. E para acabar de piorar um pouquinho mais, lá fora um dilúvio, o mundo estava acabando. Não dava para ver nada, as águas cobriram absolutamente tudo. Devia até enjoar o estômago, balançar das ondas. Mas você entende que era o único lugar que garantia vida? Do mesmo jeito é a igreja. Às vezes a convivência não é tão fácil. Às vezes o cheiro enjoa o nosso estômago. Às vezes as ondas conduzem para um rumo que a gente não concorda. Mas acredite no que eu vou te dizer, querido. Continua sendo o único lugar que nos leva para o céu. A igreja é o lugar da terra mais parecido com o céu. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente tem que ter cuidado com os assassinos de sonho. Mas a gente deve se manter na igreja. A ideia é que não é que eu mudo de igreja, eu mudo a mim mesmo. Você pode dizer amém? O terceiro assassino de sonho na vida de Ana foi o próprio marido, Eucana. A gente não encontra esse Eucana. Obrigado, querido. Gente, eu nunca pensei que eu ia passar calor na Europa. Mas também eu estou empacotada igual né? Tanto medo goiano de passar calor na Europa, de passar frio, que eu empacotei. Agora estou suando. Mas está tudo bem. Eucana não era um marido tão atento assim. A ideia é que para ele estava tudo bem. Afinal de contas, ele tinha filhos com outra mulher. Então ele chega diante de Ana e a gente não vê esse Eucana falando: vamos orar para que Deus realize um milagre. Vamos orar para que Deus dê filhos a você e a mim. Olha, eu estou com você. Não, a gente não vê ele falando isso. Mas pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Ana só chorava, parou até de comer. Ou seja, o estágio dela estava mal. E aí ele olha para ela e fala: Ana, por que você não come? Por que você só chora? E por que você está tão triste? E aí vem o assassino de sonhos: não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que Eucana está dizendo é: Ana, você não precisa de filho não, você tem eu, olha eu aqui, eu sou o cara. Me valoriza, pensa em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para o outro não. Eucana era um assassino de sonho, querido. Eucana não entendia aquilo que, como sacerdote da casa, ele deveria fazer pela sua esposa sofrendo. Isso nos diz que às vezes o assassino de sonho está dentro da nossa família. Lembra do irmão de Davi, Eliabe? O texto vai dizer que quando ele viu que Davi ia descer para lutar com Golias, ele chega e fala: o que você veio fazer aqui, Davi? Você desceu só para ver a peleja? E Davi olha para ele e fala: o que eu fiz dessa vez? O texto dá a entender que Eliabe sempre criticava Davi. E Eliabe era o irmão mais velho dele. Você sabe que a crítica dói mais quando ela vem de alguém muito próximo. Quando ela vem de alguém que ocupa uma posição hierárquica importante. Quando ela vem de alguém que sabe, que questiona suas motivações. Ana sofreu os 3 tipos de complexo, de variáveis que fazem da crítica ficar maior. Quem sabe você está aqui agora identificando os assassinos de sonho na sua vida. Mas eu quero finalizar, porque o objetivo dessa palavra é trazer renovo e refrigério para a sua alma nessa noite. É para te ensinar de forma pedagógica como agir quando os seus sonhos estão sendo adiados. E eu te disse que a gente precisa entender que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. A gente precisa entender que tudo vem dele e que tudo deve ser devolvido a ele. A gente precisa entender que o plano dele é maior e melhor. E a gente precisa entender que ele é Deus. Depois a gente precisa estar atento, de forma humana, aos assassinos de sonho. A gente que interfere de forma negativa sobre aquilo que a gente está sonhando. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas o texto encerra, e eu também, nos dizendo o que fazer quando a gente está tendo sonhos adiados. Quem sabe você está aqui nessa noite e o sonho que você tem está sendo adiado há tanto tempo que você até já o abortou. Você acredita que não é para você, que não está certo mais. Mas Ana nos ensina o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo de verdade adiados. E se você está tendo sonhos adiados, a primeira coisa que você e eu precisamos fazer é continuar crendo. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso continuar crendo.
Continuar crendo, meu irmão, é perseverar, é insistir, é esperar, é não retroceder, é não desistir. É compreender que o tempo de Deus é diferente do meu, mas que Ele está atento ao meu clamor. Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Quantas vezes a gente desiste quando está quase chegando? O que eu estou dizendo é que um dos segredos para quem está esperando sonhos é ter fé. O autor de Hebreus diz que fé é certeza de coisas que se esperam. Você está entendendo que é futuro? Fé é convicção de fatos que eu não vejo, ou seja, eu ainda não estou vendo, mas eu creio. Se já está acontecendo agora, você não precisa de fé para acreditar. Continue crendo, continue orando, continue fiel, continue fazendo o ordinário, até que Deus faça o extraordinário. Continue entendendo que Deus não te chamou para ser popular, Ele te chamou para ser fiel. Você entende isso? Somente quem continua crendo entende essa diferença. Segunda coisa que a gente precisa fazer quando está tendo sonho adiado é não nos esquecer da promessa de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu não devo me esquecer da promessa. Sabe o que eu acho fantástico? Ele foi um assassino de sonho na vida de Ana naquele momento. Mas depois que ele entende a história de Ana, ele fala para ela: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E ele libera uma palavra profética sobre a vida de Ana. E eu posso imaginar a Ana, nas minhas conjecturas, eu fico imaginando a Ana pensando assim, ó: a primeira coisa que esse homem falou foi bobeira, mas a segunda, ele tem autoridade para falar, e eu recebo em nome de Jesus. Ana reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida de Eli. E quando Eli declara para ela: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu, ela acredita nessa promessa. Ô meu irmão, você tem promessa de Deus. Se você está tendo o seu sonho adiado, você precisa não se esquecer da promessa. Isaac cava poços no deserto, semeia em tempo de fome, e a Bíblia diz que ele colhe a 30, a 60, a 90, a 120 por um, porque Isaac não tirava os olhos da promessa. A última coisa que Ana fez, e você e eu precisamos fazer, quando a gente está tendo os nossos sonhos adiados, depois de continuar crendo, de não tirar os olhos da promessa, a gente precisa voltar a viver. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso voltar a viver. Você conhece crente com cara de prova? Não tem gente que gosta de ter cara de quem está sofrendo? Você deve conhecer alguém assim. Dentro da psicologia a gente tem nome para isso. Gente que tem mania de doença, chama hipocondria. Você encontra a pessoa, já está com a dor na barriga, amanhã ela está com a dor no umbigo, depois da manhã é o dedo, depois é o olho, depois os cílios dói, depois... E ela está sempre vivendo o que a gente chama de relação de compensação. É porque geralmente essas pessoas alcançam um nível de atenção que elas não teriam se estivessem sãs. Mas isso é doença, a gente não está falando de um estereótipo de emoções normais. Ana devia ter cara de desânimo. A Bíblia diz que ela só chorava, ela parou de comer, ela devia ter cara de quem estava passando por luta. A Bíblia diz que não é assim que a gente tem que fazer, lembra? A Bíblia diz que quando a gente está passando por luta e a gente está jejuando pela luta, a gente deve se arrumar, pentear o cabelo, dar uma batida para que ninguém perceba que a gente está naquele sofrimento o tempo todo. É óbvio que existem sofrimentos que a gente não consegue esconder, eles doem profundamente na nossa alma. Mas, meu irmão, sofrer é normal, viver sofrendo está errado. Ficar doente é normal, viver doente está errado. Quebrar é normal, viver quebrar está errado. Ana volta a viver. Quando ela recebe a palavra do sacerdote Eli, o texto termina dizendo que Ana foi embora para sua casa, o seu semblante já não era triste, ou seja, ela deve ter colocado um sorriso no rosto e ela comeu. Ou seja, Ana faz aquilo que ela não estava fazendo mais. O que eu estou te dizendo é que enquanto você espera que Deus realize o seu sonho, volte a viver. Faça, trabalhe, execute, sonhe, visite, adore, louve, leia a Bíblia, ore, não pare. Ana volta a viver. Ana sabia que era só um quero de Deus para mudar a sua história.
Sabe, querido, eu não sei como você está aqui nessa noite. Talvez com tantos anos de sonho adiado. Quem sabe um dilema com o filho, um casamento difícil, ou um casamento que não chega, uma cura para uma doença, uma restauração da alma, uma porta aberta financeira que você espera. Quem sabe saiu do Brasil, veio para cá com tantos sonhos, que de repente não se cumpriram do jeito que você acreditava. Quem sabe o que você espera é um sonho físico, uma doença com a qual você convive, que dilacera a sua alma, que rouba, ou que tenta roubar a sua fé, eu não sei. O que eu sei é que Deus é o dono do milagre. E Ele tem renovo para mim, para você. Ele tem renovo de esperança. Ele tem renovo de fé. Ele tem renovo de vida. Ele tem renovo de ânimo. Ele tem renovo de coragem. Ele tem renovo de forças. Ele tem renovo de sonhos. Mas Deus age no impossível. O possível é com você. É você quem precisa entender que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. É você quem precisa entender que tudo que você tem e vem dele e deve ser devolvido a ele. É você quem precisa compreender que o plano dele é maior e melhor e se render a isso. É você quem precisa entender que ele é Deus. Ainda é você quem precisa ter cuidado com os assassinos de sonho, que podem estar na igreja, que podem estar na família, que podem estar no contexto da sociedade na qual você frequenta, nos seus vínculos de amigos. E ainda somos nós quem precisamos continuar crendo. Somos nós quem precisamos não perder de vista a promessa. E somos nós quem precisamos voltar a viver. Um homem chamado Og Mandino escreveu um livro que se chama O Melhor Vendedor do Mundo. E nesse livro, Og Mandino vai dar uma receita de como viver de forma otimista. E ele diz que se você quiser acordar otimista, acorde e pegue o melhor jornal da sua cidade e vá lê-lo. Mas ele diz, não começa lendo pelas páginas esportivas, não. Porque pode ser que seu time tenha perdido, você vai ficar chateado. Também não comece lendo pelas páginas políticas, porque você pode se decepcionar. Também não comece lendo esse jornal pelas páginas financeiras, porque pode ser que você não goste do resultado das últimas movimentações. Og Mandino diz que se você quiser acordar otimista, pegue o melhor jornal da sua cidade e abra no obituário. Isso mesmo. Vá lendo o nome das pessoas que morreram na sua cidade naquele dia. Enquanto você estiver fazendo isso, você vai ter uma boa surpresa. O seu nome não está lá. E é porque o seu nome não está lá e você está vivo que o seu sonho pode se realizar. Que Deus pode derramar o renovo que você precisa. Que o milagre dele pode chegar para a sua vida. Que você pode experimentar novidade que ele tem para cada um de nós. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu quero encerrar orando por você que tem um sonho adiado, que nem se lembra mais da última vez que acreditou que podia se realizar. Eu quero orar por você que veio para esse congresso, que veio para essa festividade, que até colocou uma camiseta de renovada, mas ao colocar pensou, eu nem lembro a última vez que eu fui renovado. Quem sabe você está aqui nessa noite e nem lembra qual o último sonho que você teve realizado. E você deixou de sonhar. Ou você abortou o sonho. Ou você viu as pessoas realizando seus sonhos e parou no tempo porque acredita que não é com você. Eu quero orar por você que precisa de um milagre. Que o seu sonho tenha um nome de milagre. E o objetivo dessa oração é falar para Deus que a gente entendeu porque que às vezes os nossos sonhos estão adiados. E que a gente se responsabiliza por fazer os consertos necessários, para fazer o natural, para que o sobrenatural dele venha sobre nós. Mas eu quero unir a minha fé à sua e a da igreja, para que nós possamos orar, para que o Senhor realize sonhos no nosso meio, para que Ele glorifique o nome dEle, realizando sonhos antigos,
sonhos que já foram abortados, sonho que você acredita que não tem mais jeito. Sabe, meu irmão, nós sairemos daqui renovados por uma razão muito simples. A nossa Páscoa, que hoje é a nossa ceia, a Santa Ceia do Senhor, que a gente é levado a fazer até que Ele venha em memória dEle mesmo. Ela fala de novo tempo, de novo calendário, de nova história. Mulheres renovadas são mulheres que passaram pela Páscoa. Mulheres e homens que voltam a sonhar são pessoas que entendem o valor da Páscoa, que tem o sangue no seu umbral. Eu quero orar por você que está tendo o seu sonho adiado, mas que hoje quer apresentá-lo diante do Senhor, nesse Deus que não só tem, que não só dá, mas que é a própria esperança viva. Eu quero orar por você que acredita que o Deus que está aqui é o Deus que era com Ana, e que não houve mudanças. Nele não há sombra de variação, nele não há mentiras, nele não há erro. Você que está tendo o seu sonho adiado, mas que crê que o Senhor pode realizá-lo, mesmo que pareça tarde, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Eu quero unir a minha fé à sua, para que junto a gente clame ao Senhor que realiza sonhos, ao Deus que conhece a sua história, que conhece a sua estrutura, que conhece o desejo do seu coração, que sabe aquilo que você almeja. Quem sabe é no casamento, talvez nas finanças, quem sabe é na saúde, quem sabe um documento, quem sabe um problema com o filho, eu não sei. Você que se colocou de pé, vá colocando a mão no seu coração aí. O Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele pode realizar aquilo que você e eu desejamos. E você que, pela misericórdia de Deus, não está tendo o seu sonho adiado, pelo menos momentaneamente, nos ajude a orar. Você pode levantar uma de suas mãos, sentado mesmo, e nos ajude em fé. Certamente você um dia teve um sonho adiado, e você sabe como isso dói, como isso rouba a nossa esperança, traga a nossa fé. Mas o Deus que realiza sonhos está no nosso meio. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, nós clamamos como igreja do Senhor neste lugar. Pai, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que o Senhor não possa nos abençoar, nem os teus ouvidos estão tapados para que o Senhor não nos ouça. E é crendo nessa palavra que eu quero clamar pela vida de cada um dos meus irmãos que se colocou de pé, para dizer: ei Deus, está demorando demais. Senhor, eu não suporto mais, a espera é longa, eu estou cansado, eu não vejo mais, o meu coração não pulsa mais por isso. Pai, na autoridade do teu nome, eu quero ministrar renovo. O Senhor reuniu essa igreja aqui para um congresso chamado Renovadas, e eu creio na palavra profética liberada sobre o tema desse congresso. E é por isso que eu quero ministrar renovo de sonhos, renovo de convicções, renovo de fé, renovo de esperança, renovo de vida, renovo de expectativa santa, renovo de crença, renovo de brilho dos olhos da promessa feita. Pai, no nome de Jesus, visita esse homem e essa mulher que se colocou de pé por causa de uma dificuldade no casamento, um sonho antigo de restauração, de mudança, de conserto. Pai, nós cremos num Deus que realiza todas as coisas, que pode mudar com um virar de chave a circunstância da vida dos meus irmãos. Pai, eu quero ministrar renovo de sonhos naquele que se colocou de pé por causa de uma adversidade financeira. Oh Pai, é uma demanda que não chega, é um sonho adiado que seca os ossos. A esperança adiada seca os ossos, esta palavra diz. Oh Deus, renova a força desse homem e dessa mulher, renova a expectativa, encharca o ânimo de peito e de coragem. Deus, eu quero clamar por esse que ficou de pé por causa de um sonho na família, na vida dos filhos, que parece estar tão distante. Oh Senhor, nós não criamos filhos para o inferno. Os nossos filhos te pertencem, eles são seus. E na autoridade do poder do nome santo de Jesus, nós cremos como igreja do Senhor
que pais e mães verão filhos voltando, verão filhos reconciliando, verão filhos curados, verão filhos renovados, verão filhos emocionalmente saudáveis. Ó Pai, eu quero clamar por aquele que tem um sonho de saúde nas emoções. Quem sabe tem vivido dias tristes, já não dorme há muito tempo. A ansiedade dilacera o peito. A depressão tenta tomar e roubar a alegria. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos na cruz toda enfermidade da alma agora, sabendo que o Senhor é o médico dos médicos, o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo dos psicólogos, aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Oh Deus, realiza sonhos do nosso meio. Pai, eu sei que não há oração que seja forte o suficiente, porque forte é o Deus que responde orações. Forte é o Senhor que ouve a oração feita nesse lugar, e com um sim pode mudar a história de tantas vidas aqui. Faz isso, Senhor, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui nesse lugar, para que esse bairro, para que essa cidade, para que essa vizinhança saiba que há um Deus neste lugar, e é um Deus vivo que realiza sonhos. Realiza os sonhos do teu povo, Senhor, para que a alegria seja deles, mas para que a glória seja somente do Senhor. Obrigada pela tua palavra e pela convicção de que ela não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi liberado. Oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que Deus realize o seu sonho, querido, para que a alegria seja sua.